Eu tô com áudio. Eu tô com áudio. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, petista, polícia, bombeiro. Trabalhador brasileiro, tem aí por aí que forma de engenheiro. Trabalhador brasileiro, trabalhador 66. Bom dia, pessoal. A gente começou esse sábado nessa conversa muito boa, que tenho certeza que será com o senador Paulo Paim. Bem-vindo, Paim. Um abraço, um grande abraço virtual para ti e para o pessoal que já está entrando. Começamos hoje com a música do Seu Jorge, que é o cantor negro e que fala um pouco da vida, né, e das dificuldades dos trabalhadores brasileiros. Então, nossa homenagem aqui, Paim, em teu nome, a todos os trabalhadores e a todos que lutam pelos trabalhadores desse nosso país, né? Então, te dando boas-vindas. Nosso tema hoje, a nossa discussão hoje é a importância das políticas públicas neste momento de pandemia. Elas são sempre importantes, né, Paim? Mas hoje, mais do que nunca, a gente percebe e sente a necessidade de políticas públicas fortes. Então, eu passo de imediato agora para o nosso prefeito, para o Alexandre, para que ele possa te dar as boas-vindas. Depois a gente retoma com esse tema e abre o espaço para ti, que a gente quer aprender muito hoje contigo. Bom dia a todo o pessoal que já está entrando aí na live, te desejando muito carinho. Queria informar aqui para o pessoal que está acostumado a nos ouvir, nós temos normalmente, Paim, feito pela Cris e pela Dora, que são duas amigas voluntárias, a tradução em Libras da nossa live. Hoje, por problemas pessoais, elas não puderam estar conosco, então aqui as nossas desculpas à comunidade surda que costuma ouvir as nossas lives, que hoje não vai poder estar sendo traduzida. Mas, Alexandre, passo para ti. Bom, inicialmente, um bom dia a todos e a todas que nos acompanham através dessa live. Quero agradecer a Darlene pelo convite de conseguir poder participar com vocês, contigo e com o Paim, e dizer, Paim, que é uma baita satisfação ter a oportunidade, nessa manhã de sábado, nós podermos compartilhar contigo da tua experiência de vida, de toda a tua trajetória de luta pelos direitos dos trabalhadores, né? E tu viveu vários momentos, tu viveu o período da ditadura, tu viveu o período pós-anistia, depois tu entrou naquele período do neoliberalismo desenfreado, aí entrou um processo do Estado desenvolvimentista pelos governos Lula, Dilma, depois um golpe, uma derrubada da presidenta, o Temer assume, e depois vem esse momento que eu entendo que é mais um momento muito preocupante da história brasileira, né? E se a gente enxergar a história do Brasil, em vários momentos, a questão da democracia, a democracia que é um valor tão importante para nós, previsão constitucional, mas mais do que isso que nós precisamos na vida, sendo ameaçada de forma escancarada, né? Intimidatória, né? E fora disso, Paim, ainda uma crise
econômica, que vem antes mesmo da pandemia, né? Se nós pegarmos janeiro, fevereiro, se anunciava um PIB de 0,1%, né? E, ao mesmo tempo, uma crise social gravíssima, porque, ao longo desses últimos anos, desmantelaram a legislação protetiva dos trabalhadores, digamos, esfarelaram os direitos dos trabalhadores, fragilizando a relação entre capital e trabalho mais do que já era, e ainda para vir nesse cenário todo uma crise também sanitária mundial e uma crise política gravíssima nesse país. Então, dentro desse contexto todo, Paim, eu quero dizer que é uma honra te receber através dessa live na nossa cidade, na nossa região, e, como disse a Darlene, queremos muito te ouvir o que está acontecendo no Senado, no Congresso, em Brasília, e qual é o teu olhar para que nós possamos superar esse momento tão complexo, tão grave, e fortalecer os laços da democracia e superar esse período todo. Obrigada, Alexandre. Então, Paim, é exatamente isso, né? A gente vive esse momento que é a pior crise, que é a crise que mexe, né, e que bota a nossa vida mais exposta em risco em função da saúde, mas existem outras crises que fazem com que essa fique pior ainda, né? Entre elas a crise econômica, que já vinha se agravando, o desrespeito aos trabalhadores, a crise política, né? E aí, quando a gente fala no papel do Estado, o Estado que tem que ser o cuidador do povo, né? Que tem que ser aquele ente que vai garantir os direitos mínimos, que vai garantir uma sociedade mais organizada, mais cuidada, mais harmoniosa, no sentido da justiça social. A gente tem, neste momento, um presidente que não está preocupado com a vida das pessoas. E quando eu digo isso, isso não é genérico, né, Paim? Isso é quando ele troca ministros da saúde, quando a gente vê aquela vergonha. Tu, que é uma pessoa que estás acostumada com a vida de Brasília, que estás acostumada com todas as formalidades institucionais, né? E aí a gente vê aquela reunião ministerial, né, onde o ministro da Economia diz que apoiar micro e pequenas empresas é ter prejuízo para o governo. O risco que coloca, eu não estou nem falando no trabalhador que já vinha, né, o trabalhador da base, ele já vinha sofrendo a precarização, e tu, que sempre fosse um defensor disso, né, nos alertavas sobre essas coisas, mas hoje eles estão botando no pacote os micro e pequenos empresários também, né? Então é uma gestão, a gestão que tinha que cuidar do país, assim como nós aqui cuidamos da cidade, como o governador tem que cuidar do estado, que tinha que cuidar do país, que tinha que auxiliar os prefeitos e os governadores, hoje joga contra isso, né? Então, mas a gente sabe que, por exemplo, o auxílio emergencial para os trabalhadores, esse de R$600, não foi uma proposta que veio do executivo, né? Foi uma proposta gestada por vocês, né? Pelos parlamentares, e que a gente conseguiu hoje estabilizar. Mas 10 milhões ainda dos trabalhadores cadastrados para os R$600, para o auxílio emergencial, ainda não conseguiram receber esses R$600. Então, gostaria que tu nos contasse um pouquinho como é que está essa luta, o que está tramitando. Eu sei que o auxílio emergencial para a área dos trabalhadores da cultura já chegou, né? Não sei se já chegou, já foi votado na Câmara, não sei se já chegou no Senado, mas nos coloca um pouquinho, a palavra é tua, Paim. Muito obrigado por estar aqui conosco e obrigado, pessoal, que está participando aqui e te mandando abraço. Alegria minha, meu querido amigo e prefeito Alexandre. Tive a satisfação de estar no longo da minha vida diversas vezes com você, caminhando junto, e realmente, Darlene, com você também. Sei que você caminha para ser uma grande liderança, ninguém tem dúvida quanto a isso, já é uma grande liderança, mas eu sempre digo que o caminho a gente faz caminhando, aí vamos crescendo. Eu já cheguei no meu limite dos esforços físicos, intelectuais, políticos e sociais, mas vou cumprir na íntegra o meu mandato, se Deus quiser. Mas vocês dois têm toda a razão, Darlene e Alexandre.
se eu olhar para trás, eu tive 6 anos no sindicalismo, daria até hoje 40 anos da vida pública, né? Quando eu terminar o Congresso, esse ano, esse meu mandato, é 40 anos de Congresso. Então, já vi de tudo, como tu disse, Alexandre. Eu tinha 14 anos quando dá o golpe militar. E eu, nesse período, de 14 para 16, eu presidia o Grêmio Estadual de Trabalhador Getúlio Vargas, em Caxias do Sul. Depois fui retirado lá, por motivo vocês sabem, porque eu liderava passeatas e a época não permitia. Fui para o Santa Catarina, virei presidente do Grêmio, e daí me convidaram a sair. Também eu saí e pronto, toquei a vida, fui para as fábricas. Mas de lá para cá, eu participei das diretas como sindicalista, já falava nos comícios da direta como sindicalista, e depois, via Constituinte, eu virei parlamentar. Resumo é isso. Então, eu quero pegar o marco da Constituinte. Eu não vi nunca uma situação tão complicada para todo o país como nós vivemos nesse momento. Temos uma crise gravíssima com essa pandemia na saúde, uma crise social, econômica e política. Tudo que nós não tínhamos que ter agora era uma crise política. Que tudo a gente pode caminhar e dizer, olha, o vírus está aí, é um inimigo invisível, está atacando o nosso país, vamos se unir todo mundo e trabalhar para combater isso. O debate político, ideológico, partidário, eleitoral, tudo a gente faz depois. Isso é que o mundo está fazendo. O mundo está fazendo isso. Com as suas divergências, vocês podem ver que os líderes mundiais, os presidentes aquele país, Espanha, Itália, Alemanha, com todas as críticas que a gente pode fazer, seja qual for o país, eles estão se unindo para combater o vírus. Os debates ficam à parte, as divergências ficam à parte. O Brasil é o único país do mundo que consegue não concentrar todo o seu potencial humano, intelectual e político para combater o inimigo externo, que é o vírus que está aqui dentro do solo pátrio, matando 1000 pessoas por dia. E vai chegar no Rio Grande do Sul. Eu quero até ouvir depois de vocês, eu sei que os dados aí ainda são, comparando com o cenário nacional, não tão, digamos, não de tanto sofrimento, mas a tendência é chegar no Rio Grande do Sul, e por isso, mais do que nunca, nós temos que nos mover. É um absurdo vocês falarem, eu quero também fortalecer. Para mim, como eu digo, aquela reunião do governo foi um filme de terror. Eu nunca imaginei que eu via aquilo. Desde que, enquanto eles se preocupam com a pandemia, né, nós vamos passar o que bem entender aqui. Olha, o que disse o ministro da Educação, que eu não vou citar nome, o que disse o ministro do Meio Ambiente, não vou citar nome, enfim, um absurdo. Tudo que eu não ouvi ali, que gostaria de ouvir, como é que fica a posição do governo em relação à pandemia. O que vamos fazer? Como é que vamos se articular? Tinha que ter comando nacional para enfrentar essa crise, comandos estaduais e orientado nessa pirâmide os comandos municipais, chamando toda a sociedade civil, prefeitos, vereadores, empresário, trabalhador, enfim, as centrais sindicais. Olha, é um governo que nunca sequer quis ouvir o movimento sindical e social. Não ouviu. Compra briga com todo mundo, até com os seus ministros. Queremos ou não, os 2 ministros mais populares dele, ele afastou. Em plena pandemia. Isso que você falou, que a análise da conjuntura aqui é enorme, né? Mas afastar. Nós vamos para o 3º ministro na área da saúde. 3º ministro no meio de uma pandemia como essa, gravíssima. O Brasil já virou, a nível internacional, o país que mais morre, ultrapassou os Estados Unidos, que mais morre pessoas contaminadas. O país onde os profissionais da saúde mais estão contaminados no mundo é aqui. Se pegar Itália, Espanha, e pode botar mais outro país junto, o Brasil ultrapassa a soma deles, por falta de equipamento, de EPIs, de isolamento necessário que deve ser feito, a estrutura para que esses profissionais pudessem, à noite, ficar no hotel próximo a
o hospital, para não voltar para casa, não pegar ônibus, não pegar metrô, enfim, aquele circuito de proteção para eles fazerem um bom serviço. Eu apresentei 5 projetos que as entidades dos profissionais da área da saúde me apresentaram e estamos lá brigando para aprová-los. Mas é uma dificuldade enorme. É nesse quadro que nós nos apresentamos. Vocês sabem a preocupação que nós temos com os trabalhadores. Hoje está em torno de 15 milhões de desempregados. O último dado, que só no tempo de pandemia, 4,5 milhões de emprego nós perdemos. 4 milhões para um país que tinha, pelos dados do IBGE, em torno de 12. Estaremos chegando rapidamente a 20 milhões de desempregados. Sintetizando essa crise toda, e ainda, como vocês falaram, eu quero reafirmar, todos os órgãos a nível do planeta orientam. Fique em casa, claro, dentro do possível, a orientação é ficar em casa. O governo vai na contramão, orientando a todos e incentivando a não ficar em casa. Se deu certo aqui no Brasil, onde nós mais tivemos menores casos, foi onde o pessoal mais conseguiu ficar afastado, não aglomerando, porque sabe que a multidão, um passa para o outro, né? Temos aí no Rio Grande do Sul, que eu estou em Brasília, infelizmente o caso dos frigoríficos, que é gravíssimo. Só um frigorífico ali em Lajeado, onde 300 e poucas pessoas foram testadas, 2/3 deu contaminado. Só esse exemplo mostra essa realidade. Todo mundo conhece a linha de transmissão, o corte do frango, fica praticamente um colado no outro, e para ir embora todo mundo no ônibus empilhado. Enfim, cidades que tem metrô, mesma coisa, claro, mas pegando esse caso que aí não tem metrô. Isso pode ter um impacto em toda a cadeia da alimentação, porque o Ministério Público corretamente está indo lá, multando e até fechando. Então, calculem a matriz do pinto, a matriz do frango, a matriz dos suínos. Se os frigoríficos, devido à pandemia, tiverem que ir fechando, os trabalhadores, muitos são demitidos já. Centenas demitidos. Tive uma live ontem com o setor, o movimento sindical. O que vai acontecer? Vão ter que incinerar os pintos e os frangos, porque não tem para onde deslocar. Se isso tudo acontecer, qual o problema que teremos? Vai dar um problema de abastecimento, por consequência, os grandes, o dólar 1/6, vão exportar, vão se dar bem igual. É só lembrar o período da carne, há pouco tempo atrás, né? A carne estava mais de R$40 o quilo, porque estavam aproveitando aquele momento. Então, eu estou unindo os fatos para dizer das minhas enormes preocupações. O Congresso, mal ou bem, tem votado muita coisa, pessoal. Infelizmente, ele tem vetado muita coisa também. Vamos pegar direto aí o auxílio de emergência, esse de 600 a 1.200. Foi uma proposta que foi construída com muita força dentro do Congresso, chega com 200, sai de 600 a 1.200. E quero aqui, aproveitando para dar um elogio à nossa querida apresentadora do programa e líder, a Darlene, eu ia chamar de Darlene, a Darlene que essa conquista foi das mulheres, viu? Foi as mulheres no Congresso Nacional que brigaram para que, quando a mulher, infelizmente acontece nesse país, onde o homem se manda, quem fica com os filhos é a mulher, né? Então, devido a esses casos, foi assegurado que ela receberia, no caso, as 2 cotas. Claro, se tiver 2 desempregados na família, vai receber também, devido à situação que está dada aí. Mas ele, no primeiro projeto, ele liberou para 55 milhões de pessoas, com muito sofrimento, né? Todo mundo viu aquelas filas longas. Muito bem, mas falta em torno aí de uns 15 milhões a receber que a burocracia ainda não permitiu. Eu tenho dito, por que não acionaram as prefeituras? Né, Alexandre? Se tivesse acionado as prefeituras, eu digo, vinculado a um comando nacional. As prefeituras teriam todas as condições, via os seus cadastros, e ampliando para que esses setores vulneráveis pudessem. Olha, a prefeitura já está pronta aqui, o cadastro, confira quem quiser, que faça a conferência, estaria resolvido em grande parte essa questão do cadastro para que esses em torno de 70 milhões de brasileiros tivessem já recebido. Mas houve um outro projeto construído no Congresso, por unanimidade nas 2 casas, e ele vetou a maioria. Ali estavam os vendedores ambulantes, quilombola, ampliava vendedores, aqueles quebradores de coco, músicos, o setor da cultura,
micros e pequenos, que, às vezes, um micro e um pequeno é o pai e 2 filhos que trabalhavam. Fechou? E daí, como é que faz? Então, eu estou só dando esse universo, é o chamado projeto hoje, o decreto 13, no sentido que a gente pressione para que o Congresso assuma a sua responsabilidade e atenda esses outros 50 categorias, em torno de 15 milhões de pessoas que receberiam, além desses que já receberam e os que estão na fila. São outros 15 milhões novos. Por isso que eu digo que esse auxílio de emergência, ele teria que atingir, no mínimo, 100 milhões de pessoas. Devido ao estado de miséria que é esse país. O Brasil é o país da maior concentração de renda do mundo. Se tu pegar 1%, eles ficam com 30% de tudo. Mas se pegar 10%, dá praticamente... Esses mais ricos ficam com mais de 90% de tudo que há no país. Então, devido a isso, e o Brasil nunca teve um projeto, me permita que eu diga, vocês já fizeram a live do meu querido ex-senador e sempre senador Eduardo Suplicy. Se tivéssemos regulamentado, que já é lei, a proposta do Suplicy, nós estaríamos tranquilos que todos teriam direito a uma renda básica universal, como a França tem algo semelhante hoje. Falei demais, mas eu tinha que abrir falando um pouquinho da situação aqui no Congresso. Mas isso, a gente queria muito te ouvir também, Paim, sobre isso, né? A gente fica mais distante e muito angustiado, né? Porque essa distância nos traz aqui a presença das pessoas vivem nas cidades, né? E a pobreza está batendo nas cidades. E a cidade, o executivo, não tem o poder de resolver, porque quem tem o comando maior é o governo federal. Então, a gente tem vivido esse dilema, né, Paim? E tem sido um dilema. Mas o prefeito aqui, já desde o primeiro momento, nós criamos alguns mecanismos, né? O primeiro deles, e aí o Alexandre vai falar um pouquinho sobre essa questão do distanciamento social, mas eu quero falar dessas medidas emergenciais também, né? Pensando em saúde e assistência, nós, desde o primeiro momento, criamos uma rede aqui no município, da qual eu faço parte na coordenação, que a gente chama da Rede Acolher. E essa rede junta, e tu estavas falando disso, né? Essa rede junta mais de 40 entidades, pai. Entram igrejas, instituições, universidade, Instituto Federal, a Marinha, indiferente das nossas diferenças de pensamento, né, religioso ou ideológico, mas agora é momento de unir forças. E nós conseguimos construir com essa rede, né, um grande trabalho. Hoje nós atendemos, o município comprou 20.200 cestas. Hoje nós atendemos com cestas, baseado nos critérios do cadastro único, que é o que tu fala, porque o município tem isso sob controle, né? A gente sabe que pode haver algumas falhas em função de atualização de cadastro, mas nós já atendemos hoje em torno de 18 mil famílias. E nós, além das famílias, nós trabalhamos com alguns grupos. Tu falou da questão dos quilombolas que nós temos aqui em Rio Grande, as comunidades dos indígenas, as aldeias, que nós temos 3 aldeias aqui em Rio Grande, aldeias que são novas, que se instalaram a partir da gestão do prefeito Alexandre, porque se sentiram acolhidas, né, Alexandre? Então, a gente está organizado numa política emergencial. A gente sabe que não é uma cesta básica, né, Paim, que vai resolver o problema, mas ela garante o mínimo de alimento para essas famílias na segurança alimentar. Assim como temos uma outra operação que chamamos de Operação Acolhimento, que está trabalhando com mais de 100 pessoas que vivem hoje em situação de rua. Tá? Nós criamos um abrigo no primeiro momento para atender em torno de 100 moradores. Hoje a gente já conseguiu reduzir um pouco o trabalho desse abrigo, porque estamos dividindo isso em diferentes formas de atendimento, né? Alguns conseguimos que retornassem para suas famílias, né? Outros estão indo para o albergue porque não se adaptam na questão de abrigagem, porque essa abrigagem ela está tendo o caráter de isolamento social dessas pessoas, né? Estamos trabalhando agora na criação de repúblicas para alguns, somado a pensar já ações de geração de renda. Aí eu queria que tu falasse um pouquinho, eu sei que tu defende a questão das frentes de trabalho, que são coisas que nesse momento emergencial podem ajudar o trabalhador e a cidade, né? Mas são algumas das ações
com o foco na assistência. O Alexandre vai falar um pouquinho da saúde, né? Mas com o foco na assistência, e aqui eu sempre costumo falar isso e agradecer, porque isso só é possível por essa grande parceria, por essa grande corrente do bem que a cidade construiu juntas, né? Segunda-feira o prefeito tem uma reunião com esse grupo também para agradecer e prestar contas. Mas, Alexandre, passo para ti. Muito bem. Eu acho que... Muito bom te ouvir, viu? Gostei muito. Alexandre, meu prefeito preferido. A Darlene fez uma abordagem bem completa, né? Mas eu me reporto às tuas palavras em relação ao momento que a gente vive, que é extremamente complexo. O fato de tu ter um governo federal que, diferentemente da grande parte dos governos federais do mundo, aposta na escassez de recursos, aposta no caos, né? Porque quando o governo federal propunha R$200 de auxílio emergencial e o povo, a maioria do Congresso, capitaneado pelos partidos de oposição, propunham R$1.050, chegou nos 600, e depois, quando começa a criar dificuldades, criando assim, tem que ter o CPF do filho para o cidadão, ou seja, dificuldades para tu não conseguir ter acesso. Aí tem o projeto das micro, pequenas e médias empresas que está tramitando e que, de repente, o governo estava previsto lá, carência de 8 meses para começar a pagar. Não, o governo não tem que começar a pagar agora, durante a pandemia. Vetou esses 8 meses, viu? Os 8 meses ele vetou. Cria aqueles 40 bilhões, praticamente ninguém consegue ter acesso. Ou seja, e depois a fala do ministro dizendo nós não temos que gastar dinheiro com micro, pequena e média empresa, que é botar dinheiro fora. Ou seja, parece que aposta na ruptura. E aí, na questão nossa local, nós, desde o começo, nós seguimos as orientações da Organização Mundial da Saúde, Paim. E aí eu quero dizer assim, sobre a minha cabeça cai a responsabilidade, a questão da decisão, que não é fácil. Nós fizemos todo o trabalho durante um período significativo da defesa do afastamento social, conseguimos ter o município portuário com mais de 100 mil habitantes, com o menor caso de Covid do Brasil, conseguimos, dentre os municípios do Rio Grande do Sul, entre 200 e 300 mil habitantes, menor número de casos de Covid, e há 25 dias atrás, diante do fato de que começa a enxergar, olha, os casos estão baixos, nós tínhamos 5 casos, os casos estão baixos, os leitos de UTI a gente está acompanhando, e aí a pressão vai sofrendo, vai crescendo, aí o governo do estado lança umas bandeiras, uma metodologia, né? E cria algumas bandeiras e todo mundo aplaudindo, a imprensa, que sirva de modelo a toda a terra. Não é o caso, nós estamos fazendo uma análise com a nossa universidade e prefeitura e nós vemos fragilidades nos critérios. E aí nós ficamos segurando, e a pressão foi aumentando e nós começamos um processo de flexibilização aqui. Dos 25 dias para cá, ontem, Paim, nós tínhamos, até anteontem nós tínhamos 25 casos, ontem nós tivemos 8 casos. Então, alerta, a gente se preocupa porque tu disseste com muita propriedade, o ministro anterior estava comprando 14 mil ventiladores artificiais, cancelaram a compra, depois iam comprar testes, cancelaram os testes, ou seja, está naquela lógica, cada um se vira como pode, né? Ou seja, nós estamos num cenário de pressão muito forte, e quem sofre mais é o povo de periferia, porque o Brasil ainda tem muita área sem saneamento, e ali a proliferação, as aglomerações de pessoas, proliferação do vírus vai ser maior. Então, é um momento muito complexo, onde nós deveríamos, como tu disseste, termos uma condução que dialogasse, que conciliasse, que vamos construir juntos, como a Darlene muito bem disse, separando as diferenças, vamos construir a passagem por esse período de pandemia. O sentimento que eu tenho é de que a lógica é aposta no caos para ter como o deputado disse, a ruptura
ela já está dada. Quando será, a gente vai ver. Então, as instituições hoje estão em risco. Então, a gente tem que ficar muito atento nesse sentido. E só para encerrar essa minha participação aqui por hora, dizer que tanto eu como a Darlene somos oriundos da pastoral da juventude da década de 70, né? E depois também do movimento estudantil. Então, tem alguma similitude em relação à tua pessoa. Eu passei por essa safra também, viu? Eu passei por essa safra antes de vocês, claro. Depois que eu fui para o sindicalismo. Sim. Você que orienta São coisas que marcam a vida da gente. São coisas que marcam a vida da gente, né? A gente se pergunta por que não desiste da luta? É porque tem história lá atrás que nos mantém na luta, né? A professora Suzy, que é sindicalista aqui do Sinterg, está te mandando abraço, pai. E ela lembrou também de uma outra ação que a gente fez desde o início, que foi trabalhar com a merenda escolar. Depois foi aprovado, né, o uso do recurso da merenda escolar. Nós entregamos quase 3.000 cestas, que a gente chama de kit de merenda escolar, para estudantes da rede pública municipal, né? E que vemos mantendo uma atenção. Óbvio que a gente não tem a condição de manter uma atenção mais online, porque muitas dessas crianças não têm, né? Mas vemos mantendo uma atenção através das direções das escolas, que estão mais próximas, também estimulando o cuidado dessas crianças, né? Através da secretaria ali da SMED. Mas tu falavas isso, que as mulheres... Foi que puxaram eu não sabia essa proposta do 1.200. Só existe por causa das mulheres. Que bom. Até porque as mulheres, e as mulheres negras, né, pai? Eu sei que tu trabalha muito nessa causa, as mulheres negras são as mais prejudicadas nesse mundo do trabalho, no trabalho precário. Então, que bom que a gente pode também criar essas possibilidades para melhorar essa qualidade, né? Darlene, oi. Antes de passar para ainda de volta, só queria dizer algo que tem muito a ver com a tua luta também, na questão das pessoas com deficiência. Nós, aqui em Rio Grande, nós saímos em 2013, nós estamos no segundo mandato, nós estamos com 300 e poucas crianças incluídas na rede escolar. Hoje são mais de 1.700. Nós criamos uma escola bilíngue, que é a única escola pública para surdos no Brasil. Quando a gente resolveu criar... isso é coisa para louco, não tem... Hoje são mais de 80, agora nós estamos com esse problema da pandemia, mais de 80 alunos, então tem muita coisa que dialoga também com a questão do negro, do índio, da pessoa com deficiente. Na questão da cultura, pai, se tu puder nos trazer alguma informação, a gente sabe que está tramitando dentro do Senado projeto de recursos para o setor da cultura também, e como tu está vendo essa questão relacionada à micro e pequena empresa, que como tu entrou nesse cenário, eles pressionam o prefeito, tem que abrir tudo, como se fosse a salvação da lavoura, né? Esquecendo que a economia já estava combalida, e que nesse momento os países como Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Japão, todos estão ou emitindo título da dívida pública, emitindo moeda, tirando das reservas cambiais para sustentar a sua economia, para não quebrar. Aqui não, aqui está gerando a dificuldade, né? E a gente sabe da política simples, né? Que, por exemplo, o governo Lula, o injetar recursos na economia local, ele gera riqueza local. E essa riqueza local, ela circula aqui dentro e ela nos garante a economia. E quando eu falo isso simples, né? Porque o Lula falava isso de forma muito simples. E às vezes a gente fala aqui de algumas coisas e as pessoas parece que bom, vocês não querem construir, vocês são comunistas, né? Eu que costumo nos acusar. Não, na verdade, nós somos preocupados com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. A gente entende que é preciso cuidar do povo para que o país possa ter uma riqueza. Então, é dentro dessa linha que a gente vem trabalhando para construir, né? Muito bem. Mas te devolver para a gente poder te ouvir mais um pouquinho. Não, vamos lá, mas foi importante, muito importante ouvi-los. E podem saber que há uma concordância total, né? Mas essa história de dizer que a gente é isso... Paim,
te agradecer as emendas parlamentares, né? Não, vai continuar. Cuida disso também. Ontem eu recebi a informação de 168 mil também para o nosso hospital, um dos hospitais. Para Santa Casa, exatamente. Isso. Porque eu destinei as minhas emendas parlamentares esse ano toda para a saúde. Eu quero agradecer ainda ao reitor da UERGS, porque todo ano eu destino de 4 a 5 milhões para a UERGS. Esse ano eu liguei para ele e disse, olha, reitor, eu tenho um compromisso histórico com vocês, não é de hoje, é bem dizer, há décadas, mas esse ano nós vamos ter que destinar para a saúde, mas quero o seu aval. Sabe o que ele respondeu na hora? Está dado o aval, pai. E depois, se puder, você compensa no futuro, mas no primeiro lugar agora é a saúde. Com isso, eu pude destinar toda a minha verba parlamentar para inúmeros municípios. Por isso que eu não mandei mais para um ou para outro. Eu acho que o nosso povo está morrendo, não escolhe um município para morrer, né? Então, eu mandei o que eu pude para todos. Mas eu posso falar de tudo isso que nós conversamos nesse momento, mas tem um dado que eu gostaria de passar aqui agora, porque estamos falando em emenda, em verbas. Depois vocês podem até questionar com perguntas. Nós conseguimos, apesar de tudo, que a ajuda emergencial agora para estados e municípios. Eu preferi defender até o final o projeto da Câmara, que era o projeto ideal, que aquilo que não fosse arrecadado com o ISS e o ICMS, a União, então, aportaria a diferença. Esse é o ideal, faria justiça em todos os estados, que fazia a comparação com o ano passado, né? E paga a diferença devido à pandemia. Mas, infelizmente, a decisão do governo é que estaria vetado aquele projeto e o Senado, o Senado, a partir do Senado, se construiu uma outra proposta. Não com a mesma grandeza, mas eu tenho alguns números que eu queria passar agora para vocês, que, enfim, foi o apagar das luzes que ele sancionou. E vetou lá alguns artigos, mas sancionou a estrutura. E aí, o auxílio emergencial que vai para Rio Grande, que eu tenho aqui do Estado, eu vou dar também. O auxílio emergencial no município de Rio Grande, com esse projeto que o Congresso aprova, iniciativa do Congresso, Rio Grande receberá R$ 27.445.228 reais. Isso é a projeção feita pelo Senado, né? É uma projeção. O Estado do Rio Grande do Sul vai receber 260 milhões, aí o Estado, né? O município é uma coisa, o Estado é outra, aí faz a parceria dentro do possível. Recurso para a saúde, 260 milhões, recurso para investimento livre, 1.945 milhões de reais. Total do Estado, 2.205 milhões de reais. Estado e município junto, nessa ajuda emergencial para estados e municípios, vai dar 3 bilhões e 680 milhões de reais. De acordo com a Lei Candir, aquele acordo feito lá no Supremo, né, que o Lindbergh está bem acompanhando, o acordo, Alexandre, feito no Supremo, da Lei Candir, vai 6,9 bi para o Rio Grande do Sul, 4,9 para o Estado e 2 bi a ser ajustado com os municípios. O Rio Grande do Sul receberá ainda 31.272.000 com aprovação pelo PL7 aqui no Congresso. Eu sei que o Estado vive um dos piores momentos devido à seca, mas isso foi o que a gente conseguiu arrancar. A gente sabe que isso não resolve, ajuda, mas não resolve. Mas, como disseram os próprios governadores do Nordeste e também de outros centros do país, pelo menos liberem isso de forma urgente, para que chegue o dinheiro na ponta. Como foi o caso, Alexandre, que você lembrou muito bem, das micros e pequenas. As micros e pequenas nós aprovamos há um tempo atrás já, agora, na última hora, ele está aprovado, mas ele veta. Ora, se eu estou numa situação quase falimentar, não quero demitir, quero pagar, quero retomar um negócio, como é que eu vou pegar o dinheiro hoje e começar a pagar a primeira mensalidade amanhã? Não tem como. É um absurdo isso. Isso vem de acordo com aquela fala, infelizmente, do ministro da Economia, né? Para micro e pequena, nada. É um absurdo isso.
cortou os 8 meses. O que nós temos que fazer? Derrubar esse veto, para que haja essa carência, para que o micro e o pequeno possa investir. Tem um projeto que eu apresentei há muito tempo, iniciativa dos micros empreendedores aí do Rio Grande do Sul, empresários do campo e da cidade. Aprovei no Senado, está na Câmara, que cria um fundo de investimento para micro e pequena empresa. Muito interessante. Eu espero que a gente consiga, nem que seja depois da pandemia, que o Senado aprove essa questão. Tem toda a questão da seca que pegou o Rio Grande aí, né? Há quem diga que vai ser um prejuízo de mais de 20 bi. E, nesse aspecto, os trabalhadores rurais encaminharam uma série de propostas, como pelo menos um auxílio de imediato de 50, mas está em debate ainda se vamos conseguir fazer com que esse dinheiro chegue lá na ponta. Mas isso ainda em linhas gerais. Voltando eu quis dar alguma informação de números, né? Mas voltando ao tema principal, eu estou muito preocupado com o momento que nós estamos atravessando, a forma irresponsável como muitos estão tratando essa questão, que não centraliza a articulação. Parabéns pela forma que vocês estão fazendo aí, e oxalá a gente consiga convencê-los a parar com essa parafernália. Eu digo que quem está no poder é o governo que está aí, né? Falando da União. Eles conseguem brigar com o próprio poder. Eles não estão em disputa eleitoral. O poder é eles. Eles têm que ajudar a buscar uma unidade a nível nacional para a gente enfrentar esse momento de pandemia tão grave, onde eu, com tristeza, repito, 1.000 brasileiros morrem todo dia. Depois dessa fala, se vocês quiserem pontuar alguns temas aí, eu estou disposto a ajudar aqui em todo aquilo que for possível. Nós estamos trabalhando com as micro, os setores mais vulneráveis, que dá 100 milhões de pessoas no mínimo, e, naturalmente, queremos fazer que a famigerada emenda 95, que eu peguei ela lá na Comissão de Direitos Humanos, porque eu sou presidente, avoquei a relatoria, aprovei a revogação dela e mandei para a CCJ. Oxalá a gente consiga derrubar, que aqueles que defendem essa folia de Estado mínimo, calcula, eu digo sempre e vou repetir aqui, se nós não tivesse o SUS e não tivesse a Previdência Pública, ele tivesse aprovado a capitalização, aí sim seria um desespero total. Permite, Darlene? Pode, claro. Não, eu só queria dizer, Paim, algumas coisas. Uma, primeiro, a questão dos 27 milhões, quando chegarem, né, e que eu sei que está tendo todo um processo de dificuldades para que se libere esse recurso, né, ele vai amenizar o problema dos municípios, dos estados, com certeza. Agora, a estimativa que nós temos em relação à pandemia, no nosso município, nós estimamos que nós vamos ter uma perda na casa de 45 a 47 milhões no ano. Agora, acho que é importantíssimo que se consiga defender a renda básica, que haja esse auxílio emergencial por mais meses. E para aqueles que dizem, mas está distribuindo dinheiro que não tem, eu sempre faço referência. Quando Fernando Henrique passou para o Lula, tinha menos de 40 bilhões de dólares de reservas cambiais. Quando o Lula passou para a Dilma, tinha em torno de 370, 380 bilhões de dólares. Quando a Dilma passou para o Temer, tinha quase 400 bilhões de dólares. Então, é um outro cenário. Nós precisamos, essa renda mínima, essa renda básica que é distribuída através do auxílio emergencial, é uma maneira de você fazer também a economia girar, porque as pessoas vão ter como minimamente se sustentar e esse recurso retorna, né? E uma outra coisa que eu queria colocar, que tu colocou também com muita propriedade, imagina se nós não tivéssemos, se eles tivessem conseguido aniquilar como queriam, com iniciativas como a PEC 95, aniquilar o Sistema Único de Saúde, aniquilar o Sistema Único de Assistência Social, a Caixa Econômica Federal, que Banco do Brasil é um instrumento, o próprio BNDES, né? Então, ainda tem ferramentas para o Estado agir, né?
Que dirá o Estado, se fosse o Estado mínimo? O cenário seria muito mais complexo. E para encerrar na questão da microempresa, ainda na medida provisória que tramita lá dos 40 bilhões, eles excluem as empresas que têm menos de 360 mil reais de receita. Isso é um absurdo, porque é aquela lógica de não olhar para a micro e pequena empresa que gera muito emprego no Brasil, né? Então, isso tudo são preocupações que a gente tem dentro desse contexto também. Isso da microempresa, só para concluir da microempresa, nós já fizemos as devidas emendas para ajustar no outro projeto, né? E esperamos que ele seja aprovado com urgência, porque uma coisa é certa, no Congresso há uma simpatia muito grande para as micros e pequenas, mas só de simpatia não se vive, né? O dinheiro tem que ser aprovado e o dinheiro tem que chegar lá na ponta. Segundo o Sebrae, 650 mil micros e pequenas faliram, fecharam as portas. Por isso que o desemprego só tende a aumentar se a gente não resolver. Por isso eu quis dar um destaque para essa questão das micro e pequenas que você levantou muito bem, Alexandre. E eu quero falar uma coisa em relação a Darlene. Quando eu falei no BNDES, eu estou falando do Estado indutor, o Estado que tenha políticas de desenvolvimento, que aceite projetos. Os projetos que nós estamos executando, que hoje a Darlene coordena no nosso município, através do Gabinete de Projetos Especiais, que envolve pavimentação, drenagem, ciclovias, unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, novas escolas, que hoje são mais de 120 milhões em execução no nosso município, são projetos que remontam ainda ao período do Lula, da Dilma, dentro de uma visão de você tendo projeto, você tem recursos. Então, dentro de um processo pós-pandemia, nós vamos precisar que o Estado brasileiro ele enxergue as obras públicas como algo importante para a geração de emprego, de economia e a reativação de renda. A Darlene tem muita coisa para falar, ela capitaneia todo esse processo dentro do nosso município hoje, com várias equipes. Né? Exato, a gente tem uma equipe grande, mas eu queria só, tomando essas micro e pequenas empresas que o ministro disse que dá prejuízo, elas empregam no emprego formal 50%. Né, do emprego formal do país, ele é feito pelas micro e pequenas empresas. Então, ele é muito importante e é muito necessário. E são empresas que não têm fôlego para segurar. Né? Então, o problema não é deixar eles trabalharem. O problema é subsidiar para que essas pessoas possam fazer o cuidado necessário no momento que precisam. Né? O Alexandre falava ainda agora Depois eu quero falar com relação a essa questão das obras, né, e desses investimentos que também geram trabalho, mas falava desses 27 milhões, né, Paim, que eles vêm para cobrir o prejuízo que os municípios já estão tendo. Foi o que tu disseste, que a forma ideal deveria ser essa que vocês encaminharam. Mas na assistência social também ocorreu isso, né? Eles criaram o auxílio emergencial no SUAS, e o município vai ter direito aqui a receber 1 milhão e meio, né, Alexandre? Não lembro bem, mas é em torno de 1,5 milhão. Só que, para receber isso, as parcelas iniciais já não tinham vindo. O município já não recebeu janeiro, fevereiro e março. Então, quando vêm essas parcelas agora, elas necessariamente elas têm que cobrir um prejuízo. E elas ainda estão vinculadas a um plano de trabalho, Paim, que eu espero que seja liberado pelo governo esta semana, mas um plano de trabalho que vai ser encaminhado pelo governo federal para que os municípios preencham, para que passe pela aprovação dos conselhos de assistência, nada mais justo, né? Mas isso tudo eles anunciaram há mais de um mês atrás, e o município não pode ainda usar o recurso, né? Então, isso tudo são coisas que acabam prejudicando o trabalho na ponta aqui na área de assistência. O recurso colocado hoje por exemplo, na compra das cestas, na própria merenda, são recursos do município, próprios do município, né? Tirados com os recursos do município. Então, a importância do respeito, de enxergar que os municípios precisam desse apoio nesse momento, né? Falando no Estado pai, né? Um pai que se preocupa com seus filhos,
né? E os seus filhos são seu povo, são os prefeitos, são os governadores. Então, a gente espera que esse recurso possa chegar o quanto antes, né? E que a gente também tenha um bom olhar por parte do Estado, porque tu colocou, vem também uma boa quantia para o Estado, que ele deve ser repassado também nas políticas com os municípios, né? Mas, fala, Alexandre. Quero falar só para o Paim. Paim, tu colocou na seca, a questão da seca. Se tu perguntar para todos os municípios da região, o que nós recebemos de apoio do governo do Estado para o combate à seca, aqui na região, é nada, praticamente nada. Então, nem algumas cestas básicas, algumas caixas d'água, cada um teve que se virar como pôde, com as máquinas que pôde contratar para o gado, para os animais não morrer de sede. Então, essa é a realidade. E na questão da saúde, Rio Grande do Sul recebeu extra-MAC, ainda no período do Mandetta, 79 milhões para média e alta complexidade, para os hospitais da média e alta complexidade. Só que o governo do estado fez uma opção. Ele optou por distribuir o recurso para os municípios que têm gestão plena. O Rio Grande não tem gestão plena, mas tem 2 grandes hospitais que trabalham para 1 milhão de pessoas para toda a região. Quanto nós recebemos de combate à Covid? Nós recebemos, durante todo esse ano, pouco mais de 900 mil reais, efetivamente nada. Ou seja, nós investimos mais de 7 milhões e 400 mil reais, que vieram recursos de compensações da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, alguma coisa do setor privado, da nossa universidade. E aí, quando eu falei do SUS, do SUAS, do BNDES e tal, as universidades, os institutos federais têm sido grandes parceiros no combate à Covid, com iniciativas, né? Então, e com os recursos próprios que a gente está fazendo, segurando o rojão. Então, como tu fez menção à seca, eu também trago para o âmbito estadual, que do meu ponto de vista tem muito marketing, muita mídia, muito visual bonito, muita planilha, mas a efetividade não está batendo na porta dos municípios. É isso que eu recebo muito aqui em Brasília, Alexandre. Exatamente isso. Olha, vocês até têm belas iniciativas, o problema é que não está chegando na ponta. Não está chegando na ponta. Eu espero que agora chegue, né? É um absurdo que tanto movimento esteja se fazendo no Brasil para tirar o país dessa crise econômica, social, política e da pandemia, mas sem o dinheiro chegar na ponta não tem como. E só quem pode imprimir moeda, imprimir papel é a União. Qualquer país do mundo está fazendo isso. É um despropósito total. Tu está só pensando na economia e em reformas, porque eles continuam falando em reformas, quando nós precisamos, nesse momento, nos preocupar com a vida dos brasileiros. Esse é o caminho que todo e qualquer país que tem o mínimo de bom senso está seguindo no mundo, e o Brasil continua sempre na contramão. Tem aquele dado, eu acho que eu não passei para vocês, né? Que numa extensão do G20, a ONU está reunindo 50 países do mundo para discutir a crise climática, a crise social, econômica e a pandemia. Adivinhe quem está fora? Se ganham aí uma bala, se adivinharem. Qual é o país que está fora? Que faz parte do G20? O Brasil. O Brasil consegue ficar fora, até nesse movimento mundial de retomada, inclusive da economia e, claro, do clima. O Brasil, indiscutivelmente, nesse período, é o país que mais se queima a floresta. É lamentável isso. E aí, quando tu vê o ministro, né, do meio ambiente dizendo que tem que aproveitar a pandemia para passar tudo o que tem que passar, e o passar tudo o que tem que passar, a gente sabe que é destruir as nossas riquezas naturais, né? Isso se torna mais grave ainda, né? Mas eu queria lembrar uma outra coisa que o pessoal estava perguntando, né? E dizer, essa emenda parlamentar que tu mandou, Painha, é para Santa Casa, e ela vem através do Estado. É importante esclarecer a comunidade, né? Que esse dinheiro ele vai vir através do Estado, então o Estado deverá conveniar e repassar para a Santa Casa. É importante que a comunidade saiba.
assim como é importante que a comunidade saiba que dos recursos do nosso município, são 7 milhões e 200 que nós vamos repassar de novo esse ano. O ano passado já foram repassados para a Santa Casa e esse ano novamente, né? No sentido de dar esse suporte e esse apoio para a Santa Casa, que hoje também, junto com o Hospital Universitário, com a EBSER, tem um papel fundamental no cuidado das pessoas com o Covid, né? Mas é só um esclarecimento também para responder algumas dúvidas. Mas é importante, né, esse esclarecimento para que não fique dúvida. Não fique dúvida, para que a gente fale com transparência. Transparência absoluta. Nós não temos nenhum problema, né, Alexandre, de falar com transparência, porque a gente tem trabalhado dessa forma, no diálogo com a comunidade. Daí eu quero pegar, para terminar, contar para aí um pouquinho dessa questão das obras, né, que é também, quando a gente fala em 120 milhões, essas empresas, elas estão trabalhando dentro do município. Tudo que elas recebem, e agora, durante o processo de pandemia, essa parada que nós estamos trabalhando em home office, nós continuamos trabalhando internamente, nós continuamos tocando algumas coisas, tem vários projetos já prontos para licitar, e aqui agradecendo a equipe, né, de trabalho, mas nós pagamos quase 3 milhões durante esse tempo, em que vamos dizer que a economia estaria parada. As empresas, elas receberam esse recurso, elas puderam pagar os seus trabalhadores, e agora elas estão... E esses trabalhadores representam, sim, recurso que chega lá no mini mercado, que chega na farmácia, no supermercado, porque ele recebe aqui, ele gasta aqui, né? Então, só para dizer, agora nós estamos retomando, essas obras estiveram paradas por mais de 60 dias, e agora nós estamos retomando com todos os cuidados, pai, com protocolos de cuidado, com uma equipe própria socioambiental, com enfermeira, com o pessoal da área da saúde, que vai estar acompanhando a retomada dessas obras, mas são mais de 500 postos de trabalho gerados pelas obras municipais. E eu estou falando isso, né, falando desse exemplo. Ontem alguém comentava isso numa das lives que a gente estava participando, né? O Minha Casa Minha Vida é um grande gerador de trabalho, né? De postos de trabalho na construção civil, que é uma área, de certa forma, simples, que o trabalhador mais simples pode atuar como auxiliar de pedreiro, né? Como pedreiro, como mestre de obras. Se o Estado retoma isso, além de garantir habitação para as pessoas, ele também aquece a economia. Estou dando um exemplo, né, que é o Minha Casa Minha Vida, que foi um grande projeto. Eu estou dando esses exemplos porque nós estamos, sim, muito preocupados e trabalhando dioturnamente no combate à Covid, mas também nós estamos alerta para os próximos passos, né, para o pós-pandemia. A economia tem que continuar andando, as pessoas têm que continuar vivendo, e elas vivem nas suas cidades. E Rio Grande é uma cidade muito forte, pai. A gente tem uma história, tem um professor aqui da FURG, que é colega meu, amigo, que é o professor Marcelo, que estuda muito os ciclos de economia da nossa cidade. A gente nem deu tempo de falar no Polo Naval, né, pai? Que eu sei que tu és um lutador e um guerreiro do Polo Naval aí. Né? Estou apaixonado pelo Polo Naval. É de estourar o que fizeram com o Polo Naval. Muitos ciclos. Então, já teve uma economia pujante, caiu de novo, e assim tem sido a nossa história. E a gente vem discutindo de criar uma base na nossa cidade que ela possa sobreviver, e ela vem sobrevivendo e crescendo. O Alexandre costuma dizer isso, né? Hoje ele não comentou. A gente já passou por muita coisa nesses 8 anos de governo, e quando eu digo a gente, porque eu estou desde o início do governo acompanhando o prefeito. Ele costuma, passamos por granizo, por enchente, por uma série de coisas. E agora, para encerrar o mandato, Alexandre, por mais essa pandemia. Mas a nossa cidade ajuda nisso, a nossa cidade é forte, o nosso povo é um povo forte, guerreiro, que aprendeu a superar as dificuldades, fazer essa resistência e seguir adiante. Né? E é nisso que a gente já está trabalhando e preparando esses novos passos que vão precisar ser dados. E a gente quer contar, pai, eu quero encerrar aqui a minha fala para passar para vocês os dois, a gente quer contar com o teu apoio, porque a gente sabe da importância. A política, que é tão criticada, né? Neste momento, a gente precisa de políticos como tu, pai, que lutem pelos trabalhadores, que lutem pelo povo brasileiro,
porque nós precisamos ir além, né? Passando essa pandemia, nós precisamos reconstruir muitas das nossas cidades, e Rio Grande é uma delas que tem que continuar crescendo e andando para frente. Muito obrigado, passo para o Alexandre e para ti, para fazer as considerações finais. Eu faço as minhas considerações e o Paim depois, e eu quero mais uma vez agradecer, Darlene, pelo convite, especialmente muito feliz em estar aqui com o Paim, e dizer, ratificar as tuas palavras. Nós somos uma cidade extraordinária, com um povo muito acolhedor, um povo trabalhador, um povo bom, né? E que nós temos virtudes, oportunidades que por vezes outros não têm. Uma cidade portuária, uma cidade que tem uma economia diversificada, que vai desde a questão do polo madeireiro, da agricultura familiar, da agricultura extensivista, do setor da pesca, da indústria diversificada também, adubo, ao mesmo tempo indústria de combustíveis, como é a nossa rio-grandense, que é a mais antiga do Brasil, né? O setor portuário, retroárea, logística e assim por diante. Mas, por conta disso, eu quero dizer que o mais importante de tudo é realmente esse povo, e eu quero aproveitar essa oportunidade a todos aqueles que entenderam o nosso recado, mesmo quando nós fizemos alguma flexibilização de algumas atividades que estavam paralisadas, porque nós não fizemos parada geral em momento algum, mas flexibilizamos. Eu quero agradecer àqueles que entenderam que é o momento de continuarmos sendo rigorosos, como disse o Paim, todos aqueles que puderem, que permaneçam em casa, que só saiam de casa quando for estritamente necessário, que utilizem a máscara, que façam a higienização das mãos, que não façam aglomeração e assim por diante. Então, eu quero agradecer essa grande maioria que vem entendendo que, mesmo com alguma flexibilidade que se deu em algumas atividades, que só saiam quando for efetivamente necessário, que tome os protocolos de cuidado, para que nós possamos manter o número de infectados baixos e, consequentemente, a nossa estrutura de frente, os nossos hospitais, os nossos trabalhadores, e um agradecimento a todos os nossos servidores públicos, das mais variadas áreas, da assistência social, da saúde, do trânsito, da guarda, dos serviços urbanos e todos aqueles que estão no home office, que vêm trabalhando para nós passarmos juntos por esse momento tão complexo. E principalmente, como tu disseste, a toda a rede de solidariedade da nossa população. Solidariedade é a palavra certa. E ser solidário não é interpretar a fala do prefeito quando flexibiliza em hora de aglomerar no Rincão da Cebola, aglomerar na praia, aglomerar na Henrique Pancada, trabalhar com a lógica do vai que não dá nada. Se nós tivermos protocolos de cuidado, nós vamos evitar mais mortes, que nós vamos ter... Tem duas coisas, Paim, que desculpe a expressão, me tocaram fundo no domingo, que foi esse volume de mortandade que nós temos no Brasil, já passando dos 29 mil, e aqui tu vê a Amazônia sendo devastada daquele jeito, dói na alma, que é um patrimônio da humanidade, um patrimônio nosso, e tudo por aí. Então, fica o meu agradecimento a ti, Paim, por ter nos oportunizado a tua companhia, Darlene, ao teu convite, e a toda a nossa comunidade que tem sido comprometida para nós juntos passarmos por esse momento tão complexo. Um abraço e muito obrigado a todos que participaram conosco nessa live. Paim? Eu queria agradecer muito, viu? Foi muito prazeroso, um momento de tanta tristeza, de tanto sofrimento do nosso povo, poder ouvir um pouco, né, aí do meu Rio Grande, da minha cidade querida de Rio Grande, né? Eu nasci em Caxias do Sul, moro em Canoas já há 40, 50 anos, mas tenho um carinho muito grande pela cidade de Rio Grande. Eu queria concluir a minha fala, Darlene e prefeito Alexandre,
só dizendo que eu concordo plenamente com o raciocínio desenvolvido por ambos. Não por ter sido no governo de Lula e Dilma, mas quem roda a economia é a própria população. Eu sempre digo que na história mostra que, no momento da maior crise econômica e social dos Estados Unidos, perguntaram para o Henry Ford como é que ele poderia ter uma ideia para melhorar a economia, e ele respondeu, só tem um jeito, é injetar dinheiro na economia para que os trabalhadores continuem comprando carro. Ele deu uma resposta prática. Olha, se vocês fizerem isso, nós teremos... Ele deu um exemplo do carro, porque é a empresa dele, né? E aí, como diz o Lula, compra a geladeira. Vem cá, a geladeira ou frigideira? Porque eu sou muito antigo, viu? Compra a geladeira, compra o frigideira, compra o fogão, a chamada linha branca que diziam, né? E aí vai poder ter seu carrinho, vai poder fazer uma viagemzinha para a praia. Tudo isso gira a economia. Então, esse princípio está correto. Eu me lembro que eu moro bem do lado do Conjunto do Guajuvira, ali em Canoas. O Conjunto do Guajuvira é um conjunto que eu ajudei a ocupar, não a invadir, né? Estavam lá as casas todas abandonadas, mais de 10 mil casas. Bom, vamos para lá, eu sou vizinho aqui, estou com vocês. E eu vou para lá, tenho o maior carinho, seguido, estou lá, meus filhos estão sempre lá dentro do conjunto. Casaram até com amigos, se apaixonaram, né? Um colega daquela região ali. Mas o que eu estou dizendo, o que eu quero dizer, que o que eu mais via dali onde eu estava, olhando para o conjunto, o conjunto acho que é 500 metros da minha casa. Todo fim de semana tinha uma fumacinha. Sabe o que é a fumacinha? É o churrasquinho, é o galetinho, é uma carninha. Agora a fumaça desapareceu. É isso, eu estou mandando simbolicamente mostrando o quanto que é importante termos um salário decente. E queria lembrar, quando nós chegamos no Congresso, o salário mínimo era $60. Foi uma luta que travamos de corpo e alma, porque eu sou de uma família que ganhava salário mínimo. No governo Fernando Henrique, chegamos a $100. No governo Lula, construímos junto com as centrais, por isso que eu acho um absurdo o ataque que eles fazem ao movimento sindical. O movimento sindical é um conciliador, e tem que ser conciliador mesmo, porque ele fica entre o empregado e o empregador fazendo a mediação. É os sindicatos que vão para a mediação. Nós conhecemos bem, né, Darlene, né, Alexandre, o papel de um sindicato. Nesse país resolveram atacar o sindicato, atacar, que qualquer país capitalista do mundo, os sindicatos cumprem o seu papel. Por isso que eu não consigo entender o ataque que eles estão fazendo ao movimento sindical de forma permanente. Eu queria dar essa faladinha do movimento sindical e mostrar a importância, que foi o eixo da fala de vocês, de que a economia, para retomar, a população tem que ter poder de compra. E nesse momento do fica em casa, que eu também recomendo, o Estado tem que imprimir. Só vou dar como exemplo, e que ninguém diga, mas ele deu o exemplo do Japão, mas só como exemplo. O Japão é o país que menos teve contaminação. O que eles fizeram? Fiquem em casa. $1.000 para cada família ficar em casa. Eu não estou dizendo que tem que ter $1.000, mas pelo menos vamos renovar esses 600 a 1.200 até o fim do ano. Vamos fazer que o seguro-desemprego vá no mínimo até o fim do ano. E, ao mesmo tempo, eu quero dar uma rápida explicação. Eu fui convocado para relatar o salário mínimo. A política de inflação, salário mínimo, eu fui um dos construtores. Inflação mais PIB. Agora, alguém acha que vai ter PIB positivo esse ano ou ano que vem? A projeção para o ano que vem é 4,1 negativo ou 5. O que eu garanti? Acatei a relatoria, que vale por um ano, né? Pelo menos o salário mínimo será reajustado pela inflação total, como foi agora. Então, está garantido isso. Eu sabia que não vai ter PIB mesmo, e vamos trabalhar o ano que vem para recuperar a política salarial construída com as centrais e o presidente Lula, que é a inflação mais PIB, que tirou o salário mínimo dos $100 para 300, chegamos a $350. Chegamos a $350. Por isso que a população tinha poder de compra. Tinha alguns que vinham com a história que o salário mínimo gerava inflação. Gerava inflação coisa nenhuma. Foi o tempo que tivemos o menor desemprego, chegamos a 4% a 5%, e a melhor distribuição de renda que o país teve foi no período que o salário mínimo alavancou. Porque o salário mínimo é uma referência também. Não digo que está vinculado, porque não pode, a Constituição não proíbe, mas ela é uma referência.
até por reajuste das outras categorias, referência para o piso regional, referência para os programas sociais todos, a referência é o salário mínimo. Mas eu quero terminar, já falei até demais, agradecendo, só com esse dado que eu estou muito preocupado. Eu iniciei falando das mulheres e quero terminar falando das mulheres. Infelizmente, o aumento da violência nesses tempos de pandemia aumentou 59, não sei o quê, mas aumentou 60%, Darlene. 60%. Queria para aqueles que estão nos ouvindo, por amor dos seus filhos, por amor, então, se não tem filho, por amor dos seus pais, dos seus avós, que muitos já morreram, os meus já morreram, avós e pais. E quem que espanca a mulher, agride a mulher, mata a mulher, pelos dados que eu recebi na Comissão de Direitos Humanos, maioria dos casos, 90% é o seu parceiro. É o seu parceiro, ou seja, seu marido, ou alguém que já foi embora, ou se separou porque a mulher não aguentou, ele volta para matar a mulher. Isso é uma covardia que não tem limite. Qualquer violência. Nós falávamos aqui fora do ar que nós todos gostamos dos animais, cada um tem o cachorrinho, o gatinho, enfim. Eu digo que isso mede um pouco quem pisa numa flor, quem pisa no jardim, quem judia um animal. A gente fica indignado. E como é que vamos aceitar que, em tempo de pandemia, que o pessoal fica mais em casa, pela circunstância, estão aí, aqui está o dado, espancando, matando a sua companheira, aquela que nos ajuda no dia a dia. Então, não seja covarde, não agrida ninguém, não agrida ninguém. Vida longa à democracia, que está tão sendo atacada. Eu acredito ainda, Alexandre e Darlene, para concluir, que, apesar de tudo, o povo brasileiro ama a democracia. A última pesquisa mostra que 80% não quer nenhum sistema a não ser democracia. Ninguém inventou na história da humanidade um sistema melhor que a democracia. Para tudo, em todo sentido, para a renda, para combater as diferenças, para combater a miséria. A democracia é fundamental para a vida, para a alma, para o coração, para o sentimento, para o carinho, para tudo. Sem a democracia, é um mundo do terror, da anarquia, da agressão, da violência, pessoas desaparecendo aos milhares. Eu sei porque eu passei aquele tempo, eu vivi aquele tempo. E termino só dizendo, vida longa à democracia. Com a democracia, tudo. Sem ela, é o nada. Um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês, inclusive os que estão nos assistindo, que é o nosso querido Rio Grande. Abraço, beijos. Mesmo a pior democracia, né? Que seja, que a gente conquiste os avanços, mas por dentro da democracia. Agradecer, então, Paim, obrigado, muito obrigado. Agradecer, tu aumentou a nossa audiência dos sindicalistas, viu? Vários sindicatos aqui participando, te cumprimentando. O pessoal veio porque tem um respeito e sabe da tua história, e a Suzy colocava ainda, né, o movimento sindical está vivo e tem que continuar mais vivo porque está cada vez mais necessário, né? Então, agradecendo... Cada vez mais necessário, muito bem. Isso. As nossas assessorias aí, a minha, a tua, do Alexandre, que conseguiram organizar, a Abigail, que estava participando aqui, também um abraço. Então, dizer que a gente continua nessa luta. Que bom que a gente possa te receber em breve aqui, Paim, presencialmente, num coreto de praça, né? Que é o lugar onde a gente gosta de estar, olhando no olho das pessoas, abraçando e beijando as pessoas, dizendo que essa luta não é de ninguém sozinho, essa luta é de todos nós, né? Em defesa da vida e dos trabalhadores. Então, um grande abraço para vocês, um bom resto de final de semana. A gente extrapolou um pouquinho o nosso horário, né? Mas foi muito bom, foi gostoso, prazeroso. Estava muito bom, então. Saí mais forte dessa aqui. E nós também. É muito bom para nós te ouvir e ver que a gente não está sozinho nessa luta, né, Alexandre? Então, um grande abraço para todos e bom final de semana. Um abraço. Tchau, tchau. Deus nos ilumine.